nós vamos tratar de algo que muito nos acompanha no dia a dia, desde o momento que acordamos e até o momento que deitamos, algo que nos acompanha e muitas das vezes nos coloca em posição de muita preocupação e muito medo, né? Porque medo todos nós temos, mas não podemos deixar que chegue ao extremo, e a palavra de Deus nos ensina como enfrentar, o Senhor nos ensina como enfrentar esses medos, esses temores na palavra dele. Então, profeta Isaías, capítulo 41, deixa eu achar aqui a minha... Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 41, versículo 10, nós vamos ler o 10, o 13, e vamos também ler um pouco do capítulo 43. Diz assim a palavra de Deus: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Versículo 13, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu te ajudarei. Agora vá até o capítulo 43, versículo 1, que diz, agora porém assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Clamei pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Versículo 4, visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo. Versículo 5, não temas, pois estou contigo. Vamos orar. Santo e bendito Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de falar, de mencionar, de pregar o teu Evangelho. Ó Deus, que o Senhor possa cada dia, ó Deus, fazer de mim um servo do Senhor que possa pregar o teu Evangelho e pregar a tua palavra, verdadeiramente a tua palavra, o teu Evangelho genuíno. Ajuda-me, Senhor Deus, a cada dia te servir melhor. Ajuda, Deus, a tua igreja, Senhor Deus, a meditar na tua palavra e a cada dia aprender mais do Senhor. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, algo que realmente nos impulsiona todo dia é a questão que a gente vive do medo. Mediante a várias situações que se passa não só conosco, mas com pessoas que estão sempre ao nosso redor, familiares, não só junto de nós, mas também quando a gente está no nosso trabalho, nas nossas situações que muitas das vezes nos coloca de maneira sobre parede, sobre circunstâncias que a gente realmente tem muito medo, a gente tem pavor. Mas a palavra de Deus vai e nos ensina como enfrentar o medo. Porque mesmo sendo salvos pela graça de Deus, nós, cristãos, servos do Senhor, Deus não tirou de nós a humanidade, ou seja, Deus não tirou de nós a natureza humana que faz com que a gente, em determinadas situações,
a gente recua de tal forma que muitas das vezes não sabemos como enfrentar, não sabemos como prosseguir. Por isso somos suscetíveis ao medo, às mudanças, muitas das vezes de tudo que administramos, muitas das vezes de coisas que cuidamos. Nós podemos mencionar aqui dentro da nossa família, do nosso trabalho, a situação que a gente vive no país, a economia. A cada dia que passa, que acordamos, a gente lê um jornal, a gente vê uma notícia e é uma notícia ruim. E aí a gente fala assim, poxa, mas está acontecendo lá. E muitas das vezes quando acontece em nós, muitas das vezes situações que acontecem dentro de nós, muito próximo de nós, dentro da nossa família, que a gente procura muitas das vezes razões para saber por que está acontecendo. E o Senhor está nos falando, não temas, eu sou contigo. Muitas das vezes o medo chega de maneira que parece que se assenta no nosso coração e nunca vai sair. E a gente se recolhe, a gente escolhe um cantinho para ficar e acaba muitas das vezes esquecendo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos criou, que nos formou, que nos deu vida, que nos deu o seu Filho. Então muito vem aos nossos dias essa mensagem, como enfrentar o medo, como atuar de forma que a gente veja no medo que está à nossa frente a solução que é Jesus Cristo. A solução que está tão próximo de nós, que está em nós, que é o Espírito Santo dele que habita em nós, para que a gente venha ter coragem de enfrentar sem recuar. Porque todos nós passamos, todos nós vivemos. Eu não sei, irmão, como é que está a sua situação hoje, se você se encontra em alguma situação de medo, ou alguma decisão que precisa tomar no dia de amanhã, ou até hoje mesmo, no decorrer da noite, mas creia que em qualquer decisão que a gente venha tomar, nós somos filhos do Deus Altíssimo, servos do Senhor, e a Bíblia nos ensina isso. E é por isso que, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a ordem de Deus na Bíblia, essa passagem que fala, não temas, e eu vendo alguns escritores, alguns especialistas, ela aparece 365 dias na Bíblia. É como se fosse todo dia o Senhor falar para você, não temas, eu estou contigo. É como se você levantasse da cama e Deus falasse para você, não temas, você vai enfrentar situações muito adversas hoje, mas eu estou contigo. 365 vezes. E se você é crente, Deus está falando isso com você aqui, meu amado, meu irmão, creia e não temas em tudo que você fizer. Versículo 10, que nós acabamos de ler, que diz, não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, e te fortalecerei e te ajudarei. Ou seja, não te assombre, essa palavra aqui, não te assombre, é situações muitas das vezes muito nítidas, muito rápido, que acontece na nossa vida, a gente não tem como sair. E o Senhor mesmo disse aqui, Ele é o nosso ajudador divino. Hebreus 13, 6 diz, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podem fazer os homens. Porque o que mais a gente sofre hoje? As situações que vivemos hoje de sofrimento, ou de tropeço, ou de medo, ela vem nada menos, nada mais do que da mão do homem, do pensamento do homem que nos aflige, das situações que essa sociedade, o mundo que nós vivemos nos coloca, de tensão, de pavor, de medo. E ele diz que a presença dele está sempre com você, ou seja, é o que nós precisamos meditar todo dia, amados. A presença do Senhor, ela está sempre conosco, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos tabernáculo do Espírito Santo. Então Deus não está lá fora, Deus está junto de nós, porque Ele habita em nós. Então a presença de Deus é importante para a vida do cristão. Então, para cada um de nós, para mim principalmente, eu preciso entender que todo dia o Senhor está comigo. Se eu dou um passo, o Senhor vê o meu passo. Se eu estou lá fora, o Senhor está me observando. Aonde eu estou, o Senhor está comigo, porque Ele me acompanha, porque Ele é meu Pai, Ele é o Todo-Poderoso, é o meu Senhor. E Ele te consola na peregrinação terrena. Diz assim, como disse a Jacó, estou com você e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta casa. Ou seja, não importa para onde você vai caminhar, o Senhor estará contigo.
E na hora de retornar, o Senhor irá retornar com você, porque Ele é o seu Senhor. É promessa de Deus. Deus fez essa promessa a Jacó. Você vai, quando você retornar à tua casa, eu estarei contigo, eu não te abandonarei no meio do caminho. As promessas de Deus na vida do cristão, ela vai sempre se cumprir. Não as promessas do homem, um ser humano falho, que muitas das vezes fala para nós, fala para você, amado, vai que eu vou estar contigo, e no meio do caminho a situação fica tão ruim que a pessoa te abandona. Quantas experiências podemos ter? A Bíblia traz experiências. Mas Deus não. Deus vai sempre acompanhar os seus. Deus estará sempre contigo. Ele te proporciona descanso, porque está sempre ao seu lado. Você pode descansar no Senhor, meu querido. Você pode descansar no Senhor, porque Ele está junto de você, Ele está ao seu lado. Ele está aqui junto de nós. E essa é a certeza que todo crente precisa ter, em todo momento de nossas vidas. Ele te encoraja para as batalhas da vida. Ele diz ao povo: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. E se hoje estamos passando por situações que a gente pensa que não conseguiremos resolver, aqui está uma expressão maior da palavra de Deus. O povo de Israel, mediante a carros e cavalos, exércitos enormes, pensavam que Deus não estava presente, mas Deus estava ali. E nós, com certeza, passaremos ainda por situações tão desagradáveis, que certamente, se a gente não tiver firmado na palavra do Senhor, pensaremos da mesma forma. E o Senhor realmente, de repente, nos abandonou, mas não, Ele estará presente junto de nós. Essa é a certeza de todo cristão. Essa é a certeza que nós temos quando entregamos a nossa vida a Cristo e deixamos tudo para trás e vestimos vestes novas. A gente passa a entender qual o propósito do Senhor na nossa vida e a certeza que Ele está sempre conosco. Ele te conforta nas provas, porque Ele diz: eu estarei contigo. Ele garante resposta até mesmo aos menores grupos de crentes. O que diz a palavra de Deus? Aonde estiverem 1 ou 2 em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, onde tiver 2 ou 3 pessoas orando, Deus está ali. Não precisa ter multidões, mas aonde tiver 2 ou mais pessoas orando, clamando ao Senhor, como a gente faz nos cultos de quarta-feira, aos domingos nessa igreja, o Senhor está presente, porque Ele é presente. Essa é a certeza que nós temos. Ele diz mais: permanece até o fim. Ele subiu aos céus, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, esse que habita em mim, habita em você, meu amado. Esse que tem guiado os seus passos todos os dias, desde o momento que você levanta, acorda até o seu deitar. O Espírito Santo que estará conosco até a consumação dos séculos. Não só hoje, não só amanhã, mas até a consumação dos séculos, diz a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus estará conosco e não nos deixará vacilar. Mas não só isso. Um dia estaremos face a face com o Senhor, porque o Espírito Santo que habita em nós proporciona isso e tem direcionado nós a andar num caminho que a gente não tropece. Eu quero ler o versículo 13 com os amados irmãos, do capítulo 41, que diz: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. A mão direita na Bíblia representa força, poder e honra do nosso Deus Todo-Poderoso. A destra da tua mão é forte, a mão direita. Na Bíblia Sagrada, a mão direita é a força do Senhor, é a mão forte. Por isso que ele diz aqui no versículo 13: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita. É a força que não deixa você cair, não deixa soltar, que Deus não vai soltar a tua mão. Deus está falando somente: eu, o Senhor, te levanto, te coloco de pé, e posso te dar um lugar de honra diante dos seus adversários.
Esse é o propósito de Deus na vida da igreja. Por mais que nós vacilamos, por mais que tropeçamos, nós temos um Deus infinito. Não há afinidade para Deus como o homem, que é um homem finito. Nós temos um Deus infinito, que não há lugar, não há condições aonde Ele não possa operar. E muitas das vezes iremos precisar da mão direita do Senhor para nos levantar. E precisamos ter plena humildade em nossas mentes, em nosso coração, e saber que somos dependentes da graça e da misericórdia dele. Eu quero ir ao capítulo 43 com os irmãos, que diz: agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, não submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus. O livro de Isaías, do profeta Isaías, é a promessa de Deus para a vida do povo de Israel. Mas há também a promessa do nosso Senhor, para o nosso Salvador. A promessa também de Deus para o povo futuro, da vinda do Senhor Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa passagem aqui muito nos alegra, muito nos dá ânimo, porque o Senhor coloca aqui algumas razões porque devemos crer que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz disso e muito mais pelas nossas vidas. Algumas razões que o Senhor coloca aqui no capítulo 43, para que a gente possa vencer o medo. O Senhor que te criou, ou seja, a palavra de Deus diz, o Senhor que te criou, que criou a você, que criou a mim. Nós não fomos criados, nós não saímos de nenhum projeto, de nenhuma mente intelectual, de nenhum programa. Nós fomos criados, nós somos criaturas de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, meu amado. Você não é produto de uma experiência, eu não sou produto de uma experiência humana que me gerou. Não, eu fui criado pelo Deus Todo-Poderoso, e você também. Nenhuma experiência genética fez com que nós estivéssemos aqui hoje, mas não, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez nós a imagem e semelhança dele. Você foi criado como um ser moral e espiritual que pode se relacionar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Nós podemos se relacionar com Deus, nós podemos conversar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Diz a palavra de Deus que nós somos a coroa divina de Deus, algo precioso que Deus, antes da criação do mundo, pensou em nós. A Bíblia diz que antes da criação do mundo, Deus já pensava na humanidade. Mas a Bíblia diz também que Ele deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, da mesma forma que Deus, antes da criação do mundo, Ele pensou na salvação de toda a humanidade, Ele também deu o seu Filho. Então não há também um outro caminho para seguir, não há um outro caminho a procurar, não há nenhuma outra fonte onde nós podemos chegar ao Deus Todo-Poderoso, senão pelo seu Filho Jesus Cristo. Outra razão porque devemos confiar nas promessas de Deus. Deus formou você de maneira tão perfeita que a ciência ainda que tente contrariar a vontade de Deus e a criação de Deus, ela jamais vai conseguir. Que nós lemos aqui: Ele te formou, ó Israel,
porque Ele te formou. Então, até hoje, a ciência, cientistas, homens com grande sabedoria que Deus tem dado, grandes estudiosos, estudam a geração, o homem, a criação divina, e ficam impressionados com a perfeição do homem, da maneira que tudo se encaixa, da maneira que tudo funciona. Fico impressionado com os trilhões de células que tem dentro de um corpo humano, e todas elas se combinam, e todas elas se encaixam. Fico impressionado até com eles mesmos, como tem uma capacidade de aprender, uma capacidade de ensinar. E muitos se declinam, e muitos dobram os seus joelhos, porque tentam ir contra a criação divina, mas chega um ponto que eles não conseguem, e param e realmente reconhecem Deus como o Criador de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que deixou para nós a Bíblia Sagrada como a tua revelação exclusiva, para que nós viéssemos conhecer, para que nós viéssemos aceitar, e Ele mais ainda, sabendo que a nossa natureza humana falha, pecadora, que não tínhamos jeito se fôssemos lá, está sendo trabalhado lá dentro das leis que foram dadas a Moisés no Antigo Testamento. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Uma outra, Deus formou você de maneira tão perfeita, como eu estava falando, que a ciência tenta contrariar a perfeição do corpo humano, de todas as formas, mas não consegue. Outra, o Senhor te resgatou. Versículo 2 do capítulo 33. O Senhor te remiu. Versículo 1 do capítulo 43, ele diz: que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Deus te resgatou através de Cristo Jesus. Nos salvou, nos deu uma nova vida pelo sangue do Cordeiro. Todos nós estávamos condenados. E aqui é mais uma expressão da palavra de Deus, porque devemos não temer. É mais uma razão na Bíblia Sagrada que nos traz, porque Ele nos redimiu. Todos nós estávamos perdidos, sem solução, condenados à morte. Mas Deus nos tirou das mãos do inimigo, que é Satanás, Lúcifer. E através de seu Filho Jesus Cristo nos deu uma nova vida. Para aqueles que creem, nos chamou pelo nome. Uma outra razão, Ele nos chamou pelo nome. Isso é maravilhoso. Deus tem chamado pessoas pelo nome através da mensagem, através dos louvores. Deus tem falado com pessoas, mas tem pessoas que têm estado com seus ouvidos tapados, que não conseguem dar atenção à palavra de Deus, estão perdendo a oportunidade de serem salvas. Porque Deus chama cada um de nós pelo nome, porque Ele nos criou e Ele conhece cada um de nós. Nós somos imagem e semelhança dele. Somos a menina dos olhos de Deus. O cuidado de Deus com cada um de nós é algo que não podemos imaginar. É algo que não conseguimos expressar, mas conseguimos entender o amor de Deus em nossas vidas pelo que vivemos e pelo que tem feito por nós. Pelo que tem nos dado, pelo que tem feito por nós mais do que merecemos. Pelo maior presente que podemos ter e temos, que é a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna. Agora eu quero te falar, amados, o crente também passa por prova. O Evangelho também não é só, como diz meu querido pastor Felipe, de glória em glória, de bênção em bênção. O Evangelho também diz e nos ensina que passaremos por lutas, como nós vemos aqui.
Versículo 2 do capítulo 43, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios. Ou seja, certamente passamos e passaremos por provas. Então o evangelho que hoje é pregado, muitas das vezes, que você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça, você não pode ser pobre, você tem que ser rico, você não pode ter uma casa simples, você tem que ter um palacete. Isso não é o evangelho que nos mostra, não é o que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus nos ensina que nós podemos contar sim com Ele, que nós não precisamos temer, porque Ele nos dá as razões para que nós não precisamos temer, mas também nos mostra que passaremos por lutas quando passares pelas águas, e muitas das vezes passamos por águas que parece que nunca vão passar. E aqui o profeta Isaías, ele sobe um pouco mais a régua, que ele diz, eles, quando passarem pelos rios, e a gente sabe que correnteza de rio é muito pior do que uma onda do mar. Vira e mexe a gente ouve falar que em alguma cachoeira alguém foi levado pelo rio, porque você nunca espera, e a corrente é muito forte. Então o autor, o profeta Isaías, ele sobe aqui a régua, ele fala, quando passarem pelos rios, ele diz, quando passares pelo rio, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, é algo pior, é algo de uma prova muito mais constante, é algo que certamente fará com que a gente fale assim, vale a pena seguir o evangelho ou vou desistir? É aí que está. Então precisamos estar atentos e precisamos ouvir o evangelho que ensina que nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus, que a mão direita do Senhor, que é a mão forte, que na palavra de Deus é sinônimo de poder, de força. Da mesma forma, ensina também que passaremos por provas difíceis na nossa vida, mas não devemos esquecer que o Senhor diz, não temas, eu estou contigo. Não te desanimes, pois eu sou o teu Deus. Ô Gilson, eu não sei que dificuldade você vai encontrar amanhã na rua, ou indo para o seu trabalho, mas eu estou contigo. Pastor Felipe, eu não sei qual a luta que você vai ter essa semana, mas eu estou contigo, diz o Senhor. E para cada um de nós. E essa é a certeza que todo crente precisa ter. Então, se você tem ouvido um evangelho que diz que está tudo muito bom e está tudo muito fácil na tua vida, não está de acordo com o que diz a palavra de Deus. Mas uma certeza nós temos. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar. Pastor Felipe.